teoria sistemática, tremendo, maravilhoso para nós, tá? E aí nós vamos aprender muita coisa interessante, muita coisa agradável no nosso coração. Vamos falar então para a gente começar, né? Jesus, a honra é tua, a glória é tua, tudo é teu. Aqui estamos clamando, Jesus, pela tua misericórdia, pedindo ao teu divino Espírito Santo que venha iluminar nossas mentes, para que nós possamos agregar cada vez mais os teus valores nas nossas mentes. A honra é tua, Jesus, a glória é tua. Sustenta os teus filhos e tuas filhas, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa matéria, é claro que eu vou falar isso, vamos mostrar até que eu estou puxando brasa para a mensagem, mas não é isso. Essa matéria é a matéria mais importante do curso que vocês estão fazendo. Eu falei a mesma coisa na outra matéria, não foi? Claro, toda matéria que eu vou defender, eu vou puxar para mim. Mas, brincadeira da parte, essa matéria é o núcleo de tudo que vocês estão aprendendo. Novo Testamento, Velho Testamento, Apocalipse, Conselhamento Cristão, tudo está alicerçado na palavra de Deus. E esse é o nosso foco, tá? O Kleber já passou por isso. Kleber, tu vai ver, quando tu pegar essa apostila, tu vai lembrar de muitas coisas que o pastor Jardim falou no seminário. Eu peguei essa apostila, deu trabalho, mas foi um trabalho prazeroso para poder construir essa apostila. Vocês talvez já receberam até por vídeo, não sei. E é tremendo, muita coisa boa. Inclusive, eu até já mandei para um candidato, né, a concílio, que vai passar ano que vem. E a gente está estudando para concílio, nós estamos estudando. Uma vez por mês a gente estuda um dia aqui. Esse mês nós já estudamos. E agora mesmo eu falei para ele ali, estou passando uma apostila para você, aquela outra você segura e começa nessa. Essa aí você vai ler e você vai ver como tem conteúdos assim tremendos para nós, tá? Conhecimento num todo. É como se fosse a essência, o resumo de tudo, tá? Nós vamos trabalhar isso aí de forma bem plena. Nós vamos ver o objetivo da teologia sistemática, a relação da teologia com a teologia da religião, o iluminismo no paradiso, as fontes, a divisão da teologia, o tipo de teologia, revelação da palavra de Deus, doutrina de Deus, doutrina da Trindade, da criação, doutrina dos anjos, da providência, doutrina do pecado, doutrina da salvação, da regeneração, da eleição, da justificação, da adoção, da santificação, escatologia, que o pastor Bruno dá essa matéria falando sobre Apocalipse no final. E aqui não está presente, mas eu se der tempo, falar alguma coisa de eclesiologia, falar sobre alguma coisa sobre a igreja. Tá? É importante vocês, como líderes religiosos, terem uma noção do que seja um batismo, do que seja uma ceia, de que formas são feitas, tá? Muito bacana. E a gente vamos começar e nós vamos correr um pouquinho, para ver se a gente tem muito conteúdo. Eu acho, não tenho bem certeza, eu acho que a apostila de vocês deve ter cerca de 42 páginas, eu acho, por aí. Entre a entrada, a introdução e o finalzinho. E as referências bibliográficas. Mas, é claro que não vai dar tempo falar de tudo. Mas eu vou procurar ver se dou uma corridinha para a gente falar o máximo de conteúdo que a gente puder. Não deixe de ler a apostila aqui, olha, é tremenda. Toda vez que eu começo com essa matéria, eu me empolgo de novo. Tem que dar uma lida, tem que ver o que vou transmitir para vocês. E aqui me rejuvenesce, espiritualmente falando, porque é algo assim que me chama muita atenção. Vamos lá. Só para a gente começar, vocês entenderem o que é teologia sistemática, eu até comentei com vocês numa apresentação aí antiga.
E assim, a teologia, eu vou até dar uma linha para você, depois eu vou passar de novo. A teologia, ela tem algumas definições para a teologia. Teologia, a gente vai ver ali, vem de teo, que é Deus, né? Logia, estudo sobre Deus, sobre a sua criação, né? Só que, quando se fala em teologia sistemática, a gente tem que se ligar porque tem outras teologias. A teologia bíblica, teologia histórica e a teologia sistemática e a teologia prática. Então, a teologia bíblica, histórica, sistemática e prática. Mas nós estamos aqui, trabalhar essa teologia aqui, sistemática. A teologia bíblica e a teologia histórica, elas têm conteúdos que vão alimentar a teologia sistemática. Então, o que a teologia sistemática vai fazer? Ela vai pegar esses conteúdos da teologia bíblica e histórica e sistematizar. Colocar cada assunto numa pastinha. A teologia bíblica, ela começou lá nos primórdios, foi até os apóstolos. Tá? Até os apóstolos. A teologia histórica, ela começa nos apóstolos, na época dos apóstolos, e até o dia de hoje. A impressão que dá é que é o inverso, que começa na história, passa para a Bíblia para chegar na sistemática, mas não, começa na Bíblia mesmo, tá? Teologia bíblica que começa nos primórdios, na fundação, né? Na criação, e vem até os apóstolos. A teologia histórica vai dos apóstolos até o dia de hoje. Então, essas duas teologias têm vários conteúdos, muitos conteúdos bíblicos, claro, está dentro da Bíblia, dentro da história. A teologia sistemática chega, pega esse conteúdo, junta tudo, aí vai pegar os assuntos sobre Jesus, assuntos sobre Deus, assuntos sobre a Trindade, assuntos sobre a religião, sobre a salvação, assuntos sobre o pecado, assuntos sobre os anjos, percebe? E vai sistematizar, ou seja, vai colocar cada uma partinha. Quando você quiser estudar sobre Jesus, você tem a partinha de Jesus. Quer estudar sobre os anjos, vai na partinha de anjos. Ah, eu quero saber como é que é a questão da salvação, vai na partinha de salvação. É isso que a teologia sistemática faz. Tá? Repetindo, pega os conteúdos da teologia bíblica e da histórica e sistematiza. Tá, pastor? E a teologia prática? Teologia prática, voltando um pouquinho, a teologia histórica ela começa nos apóstolos e vem até o dia de hoje, incluindo as igrejas primitivas, tá? Faltou falar esse detalhe, que é importante. A prática? Oi? Não, a prática, essa é a teologia sistemática. A teologia sistemática. A prática é a teologia que nós, é a contemporânea, a de hoje, a que nós estamos praticando. Tá? Essa é a teologia prática. Ela não tem uma definição assim, daqui a 50 anos ela vai continuar sendo a prática. A prática daqui a 100 anos a prática. É a que você está exercendo hoje. Tá? Então, teologia sistemática é a teologia que pega os conteúdos da teologia bíblica, da teologia histórica e organiza. Tá, vamos ver também. Tá? Deu para entender isso aí? Pastor, a teologia prática, ela, como o senhor falou que ela é contemporânea, no dia de hoje, ela está sempre em construção, sempre em, né? Porque no dia de hoje, né? Ela está sempre se atualizando, está sempre se atualizando. Tá? É a teologia que nós estamos praticando. Ah, mas eu estou praticando que tipo de teologia? Eis a questão. Aí é generalismo. Porque hoje nós temos várias teologias sendo praticadas. Sim. A teologia da libertação, a teologia da prosperidade, por aí vai. Nós vamos ver, tá? Então, a gente percebe que essa palavra de teologia que vem, como eu falei, vem da palavra do Theo, né, que é de Deus, e logo a palavra de expressão, tá? Então, aí a gente vê, ó, termo teologia, etimologicamente, é composta das palavras gregas, né, Deus e
sobre Deus e sua obra, sua criação. Ela vai estudar isso. Percebam que essa teologia sistemática, no caso que nós estamos aqui, ela está englobando tudo, Deus, a criação dela, tudo. Por isso que eu falei que ela tem que ter o conteúdo da teologia bíblica e histórica. Quando a gente está estudando isso, parece que há uma inversão. Será que não seria primeiro histórica para depois bíblica, para depois... Não. A primeira é bíblica mesmo, tá? A sequência está correta, tá bom? A gente... Qual é o objetivo da teologia sistemática? A gente exatamente sistematizar esses fatos, né? Ela não cria fato nenhum, porque a Bíblia e a história já tem os fatos registrados. Ela só vai sistematizar, só vai arquivar aqueles assuntos nas suas partinhas, tá? E organizar nesse sistema, tá? E aí a gente vê a relação da teologia com a religião. Ó, eu vou falar aqui rápido, depois eu vou explicar aqui calma. Religião em grego significa religar, reexaminar. Isso aí é o seguinte, por exemplo, ó, Adão e Eva, nossos primeiros, né, precursores, eles desobedeceram a Deus. Assim como nós também, quando nós desobedecemos a Deus e pecamos, a princípio nós nos separamos de Deus, se a gente não se arrepender, né? Então, o pecado, ele afasta a gente de Deus, a desobediência afasta a gente de Deus, né? Desliga a gente de Deus. E aconteceu isso com Adão e Eva. Aí Deus chega e tira ele do jardim do Éden, né? E bota dois querubins ali com espadas enormes para ele não entrar mais. E aí eles foram para a terra. Eu estou falando isso para vocês, eu tive uma situação, eu fui atender um jovem senhor, e ele chegou falando, olha, esse negócio de religião, isso aí, tudo é baboseiro. Ele falou isso para mim, com a esposa, junto com a esposa. Eu escutei, a gente tem ouvido para ouvir, né? E eu sou chato, eu boto até aparelhinho, estou com o aparelho, para ouvir mais. Para ouvir mais ainda é baboseiro, mas enfim, às vezes escuta coisa boa também. E aí eu perguntei a ele o que ele fazia. Ele falou, não, eu faço isso, tal. Que legal, profissão bonita, rapaz. Alguém já chegou para você e falou que a sua profissão é um lixo, que não serve para nada, que não faz diferença nenhuma na vida dele? Ele falou, não. Eu digo, como você se sentiria se alguém chegasse para você e falasse isso para você? Eu ia ficar muito chateado. Eu digo, como é que você acha que eu estou me sentindo agora? Você chega com um pastor e fala para ele que religião é baboseira, que Deus, não sei o quê. Você sabe o que é religião? Gaguejou um pouquinho, eu vou te explicar. Explica isso aí. A religião é uma palavra grega que significa religar. Religar, aí expliquei isso. O primeiro casal pecou e Deus separou eles. Então eles estavam separados de Deus. Eles estavam desligados de Deus. Aí eles chegaram lá na terra, precisavam comer, lá no paraíso, lá no jardim do Éden, eles comiam o que queriam, tinha tudo. Agora não, eles tinham que Deus falou com o homem, agora tu vai comer de volta para o rosto. E aí ele foi lá, cavou uma cabine, botou uma semente e tapou, agora ele regou. E aí, ele resolve isso? Não, ele precisa da intervenção divina para desenvolver aquela semente, brotar, surgir frutos para ele se alimentar. Então ele não depende só dele, ele depende de Deus, mas ele está desligado de Deus. E agora, como é que faz? Aí ele diz, Adão, né, no caso, falando para ele sentiu a necessidade de se religar com Deus para poder ter o fruto para comer. Por isso vem a religião. A religião é a necessidade que nós temos de nos religar, de nos conectar com o ser superior, com o ser supremo. Enquanto nós temos o Deus de Israel como nosso Deus, algumas pessoas têm outros deuses pagãos que eles se agarram com ele, aí é o problema deles. Então eu digo, está vendo? Então foi a partir daí que o homem começou a perceber que ele precisa da intervenção divina para poder sobreviver, para ele poder ter uma vida
cara que está no mundo está ligado ao maligno. Aí começa a ver ele descendo do precipício, como aqueles corpos caíram no precipício, porque ele estava tomado pelo espírito maligno imundo. Né? Lá naquele homem que. Aquele homem, né? Esqueci agora. Aquele está nas correntes? Eu esqueci agora. Ok. Então, quando a pessoa está tomada por espíritos imundos, a tendência é ele estar ligado a Deus. Então, a gente precisa desse resgate. Religião é isso. É a necessidade. Fazendo um conceito, né? Religião, o que é religião? Independente, esqueça que é uma palavra grega que chama resgate, é a necessidade que o ser humano tem de se religar, de se conectar com o ser superior. Ser superior é o Deus de Israel, é outro Deus, aí é outra história. Mas esse é o fato. Seria a palavra de Deus está ligado no céu, está ligado na terra. Isso aí. Aí a palavra terra ela foi de perdão. Seu sentido original é reverência, né? A gente saber que você, observando essa reverência, significa que você tem que clamar por ele, pela ação divina. É um clamor que você faz, né? É impossível a existência da teologia sem a religião. Isso aí dá pano para manga para a gente colocar isso aí, tá? Impossível a existência da teologia, de você estudar teologia, se você não se liga a um Deus. Vê se vocês conseguem entender isso. É impossível a existência. O que é teologia? Estudo de Deus e sua criação. Não existe Deus. Então, mas para isso você precisa se religar com ele. Por isso que a religião é primeiro. Nós não estamos falando de Deus, do nosso Deus, não. Nós estamos falando de teologia e religião. Porque Deus ele é eterno. Isso é um fato. Agora, o estudo sobre Deus só despertou porque o homem teve necessidade de se religar com ele. Por isso que primeiro vem a religião e depois a teologia. Deu para entender isso aí? Porque a gente fala teologia, que a teologia é estudo sobre Deus, não é Deus. Tá? Então você só vai estudar sobre Deus se você tiver a necessidade primeiro de se religar com ele. Tá? É necessário que nós tenhamos uma ideia clara de religião, pois dela depende da teologia. Foi isso que eu acabei de explicar. Tá? Aí tá, isso aí é o seguinte, iluminismo foi um movimento intelectual que tentou colocar a razão, ou seja, a ciência, acima da fé. Esse movimento aí, de iluminismo, ele causou assim uma reviravolta tremenda isso aí foi durante o século XVII. Isso aí foi lá na Inglaterra que começou isso aí na Europa, né? Então, esse movimento, os estudiosos começaram a entender que, tipo assim, o homem está à frente de Deus. Porque ele colocava a ciência na frente da fé, ou tentou colocar. Depois do iluminismo, vieram muitas consequências devastadoras para a questão da religião, desse se religar com Deus. Porque aí foi quando começou a aparecer várias denominações teológicas, ou da teologia. A gente vê uma das consequências, por exemplo, do iluminismo, não, desculpa, vou voltar. Uma das consequências do iluminismo, como eu falei, inclusive, é uma coisa assim que vai distorcer muito a verdade de Deus, tem a teologia da prosperidade, por exemplo. Por exemplo, tem a teologia da. Deixa eu ver se eu acho aqui na frente. É porque são muitas coisas.
porque eu já estou passando a aprender outras coisas, mas é tão fácil, cara, porque tem hora que. Ah, não, também não é. Seria através do real estate, essas coisas assim? Não tem. Tem algumas teologias, quando ele fala em teologia, ele acaba generalizando seitas, religiões e tal, né? Mas, ok, vocês entenderam, né? Que depois do iluminismo, dessa ação, desse movimento intelectual, vieram coisas distorcendo a verdade de Deus, aí vem uma série de denominações, né? A gente fez seitas, como ele falou também, mas estou querendo lembrar aqui o nome da teologia que aparece depois do iluminismo e não estou conseguindo encaixar, mas tem várias a teologia, por exemplo, da libertação. Oi? O último tópico ali é como se o homem desse importância mais às suas crenças, né? Para ele o homem não Deus. Se os valores, as pessoas do iluminismo acreditavam que o pensamento racional deveria substituir as crenças religiosas. Isso aí é por causa porque, tipo assim, ó, o cara faz um medicamento para curar a febre. É um analgésico, por exemplo. Aí ele faz, e aí, lá quando Jesus cura a sogra de Pedro, ela estava com febre. E Jesus chega lá e aí a febre lá e tá. Fé, poder divino, enfim. Aí o homem vai e descobre no laboratório, tem um analgésico que tomando, eu falei de analgésico, né, que é dor de cabeça, tá? Analgésico é para dor de cabeça. E tem um antitérmico que é o café. Aí ele vai e descobre, consegue desbravar um medicamento, um antitérmico ou um analgésico, e atenua aquilo, a febre ou a dor de cabeça, beleza. Aí ele atribui que aquilo ali foi poder dele, não de Deus. Mas quem iluminou a mente dele para fazer todo aquele processo laboratorial foi Jesus. Só que ele não crê nisso. E o próprio princípio ativo do remédio, a maioria deles é encontrado na natureza. E aquela coisa, né? Quando Jesus vai lá no tanque lá pedir água para a mulher, essa água para beber vai tornar tristeza, mas a gente nunca vai tirar. Então, uma vez que estava pelo Senhor, na analgésica, esse coisa vai ter que estar pronto. Aí tentando, rapidinho, aí depois eu dou a oportunidade. Quando Jesus curou aquele cego Bartimeu, ele disse: o que tu quer, cara? Eu quero ver, então vê. Mas aquele cego lá de Siloé, da cidade de Siloé, que o nome do tanque era chamado tanque de Siloé, porque era da cidade de Siloé. E a gente chega e fala: meu filho, o que você quer? Eu quero ver esse carro. Jesus vai, pega, costa no chão, faz uma saliva, um lodinho, né, de saliva com o pó da terra e passa no olho do cego, agora vai lá e se lava e tal. Aí vem a pergunta. O cara foi lá e se lavou e restituiu a visão dele. Quem salvou aquele cego? Foi o lodo da saliva ou foi a graça de Jesus? A graça de Jesus, foi o poder de Deus. Assim como, meu irmão, minha irmã, quando você for tomar um medicamento, qualquer que seja ele, qualquer que seja, estou com gripe, vou tomar. Cara, compra lá na farmácia, bota aqui e põe a mão sobre e diz: Jesus, você isso aqui foi uma iluminação que o Senhor colocou na mente do homem, para o homem fazer no laboratório esse medicamento que vai me abençoar pela tua graça. A mesma coisa. Aí a gente toma em fé e a probabilidade de melhorar é muito. Por que a probabilidade de melhorar muito? Porque Deus já induziu o homem, já instruiu o homem a fazer daquela forma. Porque lá no laboratório tem uma série de produtos que ele pode colocar ali. E a gente entender que a diferença de veneno para remédio é a dosagem. Aquele remédio que você toma para qualquer tipo de sintoma ou de enfermidade ou transtorno, se você tomar ele em pouca escala, em pouca dosagem, não vai fazer efeito necessário.
E se você fizer, tomar ele numa escala bem enorme, como acontece com muitas pessoas, tomar uma cartela, todas 2 cartelas, pode até morrer, é veneno. A diferença do veneno para o remédio, para o medicamento, é a dosagem. Por isso que os médicos, quando vão receitar alguma medicação para nós, ele começa pela dosagem menor. É claro que dependendo da anamnese que ele faz, da avaliação que ele faz, se a pessoa estiver muito intensa, ele vai, mas nunca vai dar o único quilo. Nunca vai dar. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é começar pela dosagem menor. Fala aí, filho. O senhor comparar o apelo com o sistema iluminismo? Sim. O iluminismo, você bateu uma tecla legal. O iluminismo, quando vocês estiverem na consciência de vocês, o iluminismo, depois disso que aparecem vários tipos de situações, nós vamos ver questão de teísmo e deísmo. Teísmo com T e deísmo com D. Resumindo, o teísmo, com T de Deus, de Té, que é Deus, ele vem exatamente para combater o ateísmo. Tá? O ateísmo é exatamente uma das consequências do iluminismo. Tá? E aí o teísmo, o T, quando você estiver no seminário, vocês vão estudar isso. O Cleber já estudou. Essa porquinha, gente, guarde com carinho, que quando vocês for para o seminário vai ser a essência do curso. Um seminário que eu digo teológico, completo, né? De 4 anos. Tremendo, tá? Não estou conseguindo achar aqui o nome da. Eu vou ver se eu vou na sequência aqui. Para a gente. Deixa eu ver aqui. Tá, eu falei então da teologia, falei da Bíblia, histórica, sistemática e prática, né? A Bíblia, eu falei para vocês que ela começa nos primórdios, lá começou toda a história da humanidade, e vai até a época dos profetas, dos apóstolos, tá? Tá bom? E depois vem a teologia histórica que começa dos apóstolos até o dia de hoje, incluindo as igrejas, tá? E a teoria sistemática, eu já falei, ela sistematiza todo esse processo. A prática. Inclusive, eu vou aqui ler como está aqui, como eu coloquei. A teologia prática. Só para vocês, como o Cleber falou bem, que é uma coisa bem atual, e assim, um sistema de verdade considerado como meio de renovar e santificar o homem. Porque a nossa ênfase maior, quando a gente se curva para Jesus, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Jesus, é intensificar a santificação. Sem santificação e sem comunhão, ninguém verá a Deus. Né? Então, eu tenho que intensificar essa santificação. Mas como? Na religião prática, na prática da religião, na prática da doutrina cristã. Não é verdade? Aí, em outras palavras, a teologia, em sua disseminação e reforço, sempre objetivando uma vida espiritual mais profunda. Vida espiritual mais profunda, como assim? Através da santificação. Aí eu resumi para vocês que a teologia prática é a teologia contemporânea. Aquilo que você está praticando hoje. Se é que você está praticando. Claro que está, né? Aí dentro disso, nós vemos assim, olha só, a teologia prática, o que você está fazendo hoje? Algum departamento da teologia ou dentro da igreja colocam isso em ênfase. Por exemplo, homilética, vocês estão tendo estudo de homilética, né? Para vocês aprenderem. Hoje eu acho que eu cheguei aqui, tinha gente aí já pondo em prática. O evangelismo, a teologia pastoral, a ética, lá no seminário vocês vão ter aula de ética cristã, tá? Tudo isso também faz parte da teologia prática, que é a contemporânea que você está trabalhando hoje. Eu estava em cima do que eu não estava vendo. A consequência principal
tem outras consequências, tá? Mas a principal do iluminismo, que foi esse movimento europeu, mais precisamente na Inglaterra, no século XVII, que tenta colocar a razão na frente da fé, ou a ciência na frente da fé, é exatamente a teologia liberal. Libera tudo. Olha que coisa terrível. Por isso que aparece todo quanto é tipo de seitas e por aí vai. É claro que a seita lá atrás já existia, mas ela se intensifica depois do iluminismo. É como se, como bem falou ali o Maurício, é como se o homem dissesse assim, agora eu é que posso tudo em mim que me fortaleça. E não é nada disso. Né? Aí quebra a cara. Né? Então é difícil a gente definir a teologia liberal, porque ela passa a ser uma coisa popular, uma coisa de massa, sabe? O mundo agrega a ele. Por quê? Porque ele nega as tradições inspiradas por Deus, as tradições bíblicas que Deus inspirou. Tá? Por exemplo, a concepção original de Jesus ter nascido de uma virgem, tendo sido concebido pelo Espírito Santo. Como é que a ciência vai aceitar isso? Aí começa o problema. E aí as pessoas que não têm uma iluminação do Espírito Santo para poder entender o que Jesus inspirou, aí vai começar a aderir a essas seitas, esses conceitos humanos da razão, né? Que aí acaba não sendo vinculado, esses conceitos não são vinculados a dogma e nem a regra cristã nenhuma. O que são dogmas? Dogmas são instrumentos assim que não permitem ser mudados. Eles são assim, mais conservadores, como é o caso da palavra de Deus. Tá? Eu penso até na igreja, pensei, passou um negócio da cabeça da igreja católica, cara, que usou muito a fé Maria, como se fosse mãe, não como se fosse usado pelo Espírito Santo. É exatamente isso. Agora, eu trabalho atendendo pessoas, aí às vezes vem pessoas, e eu tenho várias pessoas católicas que vêm a mim. Aí você tem que ter um jogo de cintura danado, né? Eu estava com uma senhorinha e ela dessas, bem praticante mesmo na católica, bem ativa, né? E ela disse, olha, a gente faz trabalho lá fundamental de obra, dando armamento e tal. Eu digo, mesmo, né? Que legal, filho, isso é muito bom, tudo ela, pois é. Eu sei, nós já temos um lugar no céu garantido. Aí eu é mesmo, você tem certeza disso? Ela disse, tenho, pois é. Então você acha que por essas obras você vai alcançar o céu? Ela falou, eu acho, aí vamos para a Bíblia então? Aí eu mostrei para ela que não é pela obra, pela graça. Então, filho, então você está me dizendo que não valeu a pena Jesus ter dado a vida dele na cruz. Pastor, eu digo, não, você está dizendo que vai para o céu porque você está dando vida para os outros, e não porque Jesus morreu na cruz por você. Como não tem significado nenhum aquilo que Jesus fez, aí ela mesmo. Ele pensa em purgatório, ela, purgatório, ele tá, mas onde é que está na Bíblia que tem purgatório? Que eu nunca vi. Apenas juízo. Vamos lá. Aí você começa a conversar, mesmo, né? Mentira. Olha só, ó. A minha vida é regida por isso aqui, ó. Não é pelo que o pastor fala, não é pelo que o padre fala, pelo que o teólogo fala, não. É pelo que está na palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus. E ela... Aí foi conversando, e toda terapia tinha uma conversinha de Deus e Jesus, né? Aí eu falei assim para ela, olha, sabe o que eu acho tão interessante na senhora? A senhora nunca falou também sobre São Fulano, São Bertano, Santa Fulano. Aí eu é mais Jesus. Pois é. Aí li Romanos 10 para ela, 10, 9, né? Que diz que a gente crê que Jesus é o nosso único Salvador, nós seremos salvos. A senhora já confessou isso? Eu digo, a senhora confessa que Jesus é seu único eterno Salvador? Ela confessa, eu digo, pois então a senhora agora é uma cristã. Meu filho, o Jesus lá da católica é o mesmo Jesus daqui, filho. O negócio, o problema todo isso são os ensinamentos que as pessoas transmitem para vocês.
Eu contei a história para ela quando eu estava na Marinha. Eu sempre fui metido a tocar do Ré para Sol assim no violão, né? Então eu carregava o violão e os caras me chamavam para ir para a missa de quarta-feira, antes do almoço. E eu ia para a missa e tocava, eu não era cristão na época, né? E aí na quinta-feira era o culto, estava eu também tocando a música do. E aí um dia eu estava na sala lá na capela, na salinha atrás, uma sala grande, cheia de armários, assim, aí o capelão chegou. Na época eu era suboficial, o capelão era capitão de corvete, o cara era bem mais graduado. Aí tinha um colega que era o diácono de lá, né? Eu não era não, eu era só o tocador. Aí tá. Aí quando o capelão abriu o armário, Bíblia. Aí eu mandei a Roberto, meu colega, Roberto, o que tem nesse armário aqui, rapaz? Tá cheio de Bíblia. Aí ele pastor, capelão, a minha esposa ela é cristã, minhas filhas são cristãs. Ela leva a Bíblia para a igreja, quando eu chego lá na igreja dela, está todo mundo com Bíblia. Por que tem que levar essa Bíblia no banco pessoal? Mas eu gaguejando lá, aí o que tu acha, Roberto? Aí disse, pode tentar, eu digo agora. Eu fui logo pegando 2, 3, 4, 5, presidente do banco e estendi nos bancos, né? Aí ele chega aquela turma para a missa, era a missa. Aí o pessoal olhava assim e sentava lá da Bíblia, com medo da Bíblia. Parece que estava com medo, né? Gente, ó, essa Bíblia que está no banco, cada um que chegar pode pegar e botar no banco, é sua. Essa Bíblia é de vocês, vocês vão levar para casa. Ele autorizou, é claro, né? Aí tinha muita Bíblia, cara. Aí, a Bíblia fechada. E aí, cara, o padre, ele conta a história entre aspas, ele fala da palavra de Deus, do jeito dele, da maneira que ele quer. E as pessoas não têm como conferir. Porque se o pastor falar alguma coisa ali no altar da casa de Deus e não estiver dentro daquilo que está dentro dos preceitos de Jesus, a gente diz, pastor, não é isso que está na Bíblia, não. Hoje de manhã eu vejo no Canal 2 Momentos de Fé e normalmente para Batista, né? Católico, até para o Papa tem vez. E um padre pregou hoje, que foi Isaías, lá, 50 até, mas aí ele falou, misturou tudo. Reza, pregação, reza, oração e pregação. Ele fez uma miscelânea, cara. Eu falei, calma aqui, tá perdido. Aí tem isso aí, tem que estar agregado, né? Eles falam que reza é você repetir. Oração é pensar. Fala aí, se eu não me engano, a Bíblia da Igreja Católica é diferente, ela tem mais livros, né? Ela tem alguns livros a mais. Aí quando você distribuiu, se essa Bíblia era católica ou era. Não, filho, olha, vou repetir para você. Vou repetir. Era missa. E capelão é católico, ele era católico. Tem capelão cristão também agora, né? Mas na época ele era católico. E era missa, a missa era na quarta-feira, o culto era na quinta. Então, as Bíblias eram tudo católicas, tinham 7 livros a mais, entendeu? E aí quem ia para a missa era católica, é claro. Só o introvertido era eu que estava na missa e no. Mas ali já era fixando Deus fazendo na hora. Passou a semana de Elvis, gostava de tocar violão do pastor. Aí a semente. É a semente. Entendeu? Mas aí a preocupação era essa, como a Bíblia tinha 7 livros a mais, tinha coisas diferentes, tinha coisas que não tem na palavra de Deus. A diferença, se a gente conseguir falar disso, é o seguinte, a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais. Mas a Bíblia católica, sem esses 7 livros, ele é a mesma Bíblia nossa. Tá? É a mesma conteúdo, é o mesmo. Se você ler Mateus, os evangelhos, é o mesmo conteúdo. Só que lá, o que acontece? Eu vou rapidinho abrir um leque para você entender isso. Eu vou falar É levado como contos para mim. O próprio autor escreve lá, que não é relato bíblico, é como o pastor falou, é contos, que chamam de contos. Isso aí é o seguinte, ó. A Bíblia, nós vamos até, se der tempo, a gente vai falar sobre isso. Provavelmente vai dar tempo.
a teologia bíblica, ela começou nos primórdios, foi até os apóstolos, certo? Eu falei? Ok. Aí, quando a gente pergunta assim, quem é o último profeta? Quem foi o último profeta que a Bíblia relata? Né? A gente, quando sai do Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento é Malaquias, certo? Aí, só que Malaquias não é o último profeta. O último profeta é João Batista. E o profeta, ele vem para anunciar o Deus ao homem. Foi o que Jesus, que João o Batista, tem que lembrar disso, não é João Batista não. É João o Batista. Para separar João do João Batista, né? Ele chega dizendo para a gente se arrepender que o Salvador está chegando. Ele está anunciando Jesus, certo? Então o último profeta é João Batista. Tá? O que aconteceu entre João Batista e Malaquias? O Velho Testamento está aqui, ó. Até o Velho Testamento está aqui. Aí teve um espaço para começar, para chegar no Batista. Esse espaço aqui a gente chama de período interbíblico, que é a gente chama de o silêncio de Deus. Entre Malaquias e João Batista, foram 400 anos de silêncio de Deus. Até Malaquias, o Espírito Santo de Deus instruiu o homem a escrever, fazer os escritos da Bíblia. Quando chegou em Malaquias, ele se aquietou por causa da dureza do coração do homem, por causa do homem ficar venerando deuses pagãos. Aí Deus foi e disse: sabe uma coisa, cara, eu estou estressado já com esses camaradas, vou dar um tempo. Aí Deus se aquietou, Deus ficou em silêncio, que é o período interbíblico entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nesse período foram escritos livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo, porque Deus estava em silêncio. Eles chamam esses livros apócrifos. Livros apócrifos. Esses livros são os livros não inspirados por Deus. Portanto, o livro não inspirado por Deus não pode fazer parte do cânon bíblico. E exatamente esses 7 livros eles foram feitos nesse período interbíblico, no silêncio de Deus, tá? Que são os livros que os católicos aderiram à Bíblia deles, né? A nossa Bíblia, ela tem 37 livros do Antigo Testamento e 26 do Novo Testamento, tá? Já do católico, eles têm 7 livros a mais, são 44 livros no Velho e 36 e 26 no Novo Testamento. Aí o que você faz? Você lê, mas quando aparecer Judite, Macabeu e tal, você descarta, se você só tiver a Bíblia católica, que ali não vai lhe ajudar, porque são livros que não foram inspirados por Deus. Nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo, como é que é. Deu para entender? Direitinho, tá? Então, voltando para o liberalismo, né, que é uma consequência do iluminismo, né? Veio a teologia liberal, ela procurava construir a fé à luz do conhecimento moderno, à luz da razão, tá? E aí já viu o que aconteceu, né? Depois veio a teologia da libertação, que foi um movimento muito imposto aqui na América do Sul. Eles diziam que era uma teologia que ia amparar as pessoas que eram desprovidas de recursos financeiros para ajustar, só que tudo tinha uma segunda intenção. Gente, isso aqui é uma coisa tão terrível, essa questão da teologia da libertação. Eu sei que não é o nosso assunto, nem quero que vocês agreguem isso ao que eu vou falar. Mas a teologia da libertação é exatamente o que o PT faz hoje. O que o PT faz? Ele dá saco de comida para as pessoas, dá isso em troca de quê? De voto. Vou ficar refém deles eternamente. Para ficar refém. Agora, eu estou falando isso sem partidarismo, sem ideologias filosóficas, nada disso. Sem viés político, né? Mas a gente, quando o Espírito de Deus vai abrindo nossa mente, a gente vai vendo que tem cristão que é PT, tudo bem, filho. O cara defende o aborto, defende a droga, defende tanta coisa terrível, e o cristão está apoiando, aí não tem nada a ver com isso, é ele com Deus. Né? É ele com Deus.
Não estou aqui fazendo defesa de partido político, até porque para mim é uma coisa super complicada isso aí. Porque entra ideologia no meio, e, enfim. A minha política é de Jesus Cristo. Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, unidade, benignidade, mansidão, explicação, domínio próprio, é isso. Isso que eu quero para a minha vida e para vocês também. Agora, vai lá para o PT. Qual amor que o PT tem pelo povo? A paz que ele traz. Qual é a longanimidade que tem o coração voltado a praticar o bem? Praticar o bem para eles, mas deixa para lá. Isso aí é história, isso aqui é política e tal. Mas aí não tem nada a ver. Cada um carrega sua cruz e aí a gente chega lá. Tem outras teologias também, tá? Tem a teologia feminista, que também veio com uma força danada, um grupo de mulheres que se reunia, começou orando e depois as coisas foram partindo para outro rumo, distorcendo a verdade de Deus, que a mulher acha que ela pode ser a provedora da casa, pode ser a cabeça da casa, e não é isso que a Bíblia fala. Só que tem muitas famílias aí que é a mulher que sustenta mesmo. Tem muitas, hoje em dia, então, sabe por quê? Que apareceu um bocadinho de cabra preguiçoso aí. Apareceu foi muito. E não é um provedor, esses caras vão ser depois Deus vai chamar eles, né? Porque o cara não é provedor. Aí a mulher não tem como correr, ela tem que tomar conta. Então, esse lado aí, a gente até entende, porque às vezes a mulher tem um filho, tem a filha, tem a casa para sustentar, e o provedor, que deveria ser o provedor, não tem a ação divina para trabalhar. Então, acaba ela estando na frente. Tá, então tem outros tipos de teologia, inclusive também a questão da teologia anabatista, que a gente fala na Anabatista, que é quando surgiu o batismo, tá? Foi um movimento também puritano, lá na Inglaterra também, começou lá. E eles não concordavam em batizar uma criança que não estivesse na idade da razão. Criança não sabe, né? Eu fui batizado na igreja católica, com meses, talvez, dias. Não sei, não lembro. Não tinha como lembrar como era, né? Então, houve um movimento que chega e diz, gente, olha só, a Bíblia sustenta que a gente tem que ter a fé, e a fé é racional. Tem alguns aí que distorcem o caso do iluminismo na questão da razão e a fé, né? E separam uma coisa da outra. Mas deixa eu ver se eu lembro aqui o nome do autor. Agora minha mente está uma vez. Ele diz que fé também é pensar. O título do livro dele é esse. Eu até fiz um estudo sobre isso. Muito bom, ele é muito bom. A fé também é pensar. Então, é razão. Você é pensar porque é razão. Né? Então, você, quando entra a questão do Anabatista, ele diz, quando você crê, por exemplo, confessa com a tua boca, né, que Jesus é teu único e eterno Salvador e você será salvo. As coisas, aí vem 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, ou seja, se você aceita Jesus, se você realmente está vivendo em Cristo, você é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se tornou. Então, é porque a pessoa está consciente daquilo que está tomando essa decisão real, é a idade da razão. No meu concílio, perguntaram quando era que eu achava que deveria batizar uma criança, né? E aí eu comentei que, olha, isso aí vai demandar um certo tempo para explicar isso a vocês, mas se a gente for para Freud, estudar a questão da freudiana, ele defende que a nossa estrutura psíquica, eu até reparei isso para vocês, é id, ego e superego. A gente nasce com id e com ego. O id
são os nossos desejos e vontades. O ego é o nosso eu, a nossa alma. Por isso que é egoísmo, egocêntrico, pessoa que só pensa em si, ou então centraliza tudo, né? É o ego, é a nossa alma, o nosso eu. Nas vontades, a criança nasce com vontade e o seu eu. Se ela tiver 3 anos, uma criança 2, 3 anos aqui, está mexendo em tudo. Porque é desejo e vontade do seu eu. Ela não tem ainda o superego. O superego, na teoria freudiana, ele aparece entre 7 e 9 anos. Eu gosto de trabalhar mais com 9 anos, porque já está mais de tempo. Com 9 anos, a criança desenvolve uma sua estrutura psíquica, o superego. Aí o superego traz para essa criança, ou para essa estrutura psíquica, do id e do ego, desejo e vontade, vem noção do que sejam normas, regras, moral e ética. Aí a criança sabe que se ela for mexer aqui, ela está quebrando normas e regras. Com 9 anos, né? Ela, poxa, eu estou mexendo ali não, que vai dar ruim, vai dar ruim. Aí ela começa a se tocar, a estrutura dela está mais preparada. Uma criança com 2, 3 anos, se estiver tomando banho, e a pessoa estiver na sala com visita, ela vem, sai do banheiro correndo, peladinho e vai na sala. Ô menino, vai ficar roupa, porque ela não tem noção de normas e regras, moral e ética. Mas uma criança com 9, 10 anos, vem para a sala pelada? Não vem. Por quê? Porque a estrutura psíquica dela já está completa. Então, a partir daí, sim, você chega para uma criança de 10 anos, por exemplo, e diz assim: quem é Jesus para você? Aí ele diz: eu sou Salvador. Tem convicção? Diz que tem. Por quê? Que não, ele deu a vida dele na cruz para salvar meus pecados. Ela já tem noção. Mas uma criança de 2 anos, ela vai talvez até falar isso, mas reproduzir o que o pai ou a mãe fala. Sem convicção, sem razão, só reproduzindo. Só isso. Então, aí os anabatistas entenderam que era hora de levantar a bandeira e dizer: gente, o batismo é uma coisa séria. Até porque o batismo é uma ordenança de Jesus. Tem 2 ordenanças que Jesus deixou para nós: o batismo e a ceia. A ceia do Senhor. Oi? Eu vou dar papo. Pois é. Sobre o batismo, meu irmão ele se batizou com 6 anos. Sim. E na igreja quase não foi aceito para as vezes, pela idade, muito novinho, né? Mas assim, a profissão de fé dele foi ser adolescente. Só que tem... Aí o irmão foi defender o Senhor, mas ele respondeu as perguntas direitinho. Sim. O lance é o seguinte: nós estamos generalizando a questão de 9, 10 anos, certo? Ok. Só que tem criança que é precoce. Isso. Tem criança que com 6 anos já está pregando. Mas isso aí são exceções da regra. Né? Se eu tenho uma criança, tem uma criança aí que está com 9 anos, ela faz ideia. E ela chorou, esperneou no pé da mãe, do pai, que queria ser batizada. Porque fulano vai ser, eu não vou e tal. Aí, pastor, e agora? Chama ela aí que eu vou conversar com ela. Aí ela sabe lá mansinha, tranquila: você quer ser batizado? Eu quero. Você vai ser batizada. Graças a Deus, e com o tempo de Deus. Quer ver o doce, depois chutou o mundo. Aí ela: como é que é esse tempo de Deus? Aí eu fui explicando. Aí eu fiz umas 2, 3 perguntas ali, tá vendo? Essa pergunta você tem dificuldade para responder, não tem? Aí eu falei: você tinha, agora você já não tem mais. Assim como essa pergunta que eu lhe fiz, tem outras que você precisa também se adequar a ela para você dizer assim: agora sim, eu estou pronta para... No meu caso, eu fui com 8 anos, aí eu chorando, queria me batizar, porque não tem meu pai. Aí meu pai não deixou. Eu fui lá e acabou com o pastor. O pastor Liz na época, que meu pai não queria deixar. Aí o pastor foi e falou: sabe, mas por que você não quer deixar sua filha se batizar? Não, porque está muito novinha. Mas para você é feito ali, 42 anos mais. Nós já são 11h20 e se eu for entrar em outro assunto, deixa eu ver aqui o que tem mais na frente. Fontes da revelação. Posso até falar isso. As fontes da teologia, a gente sabe, essas fontes que ele está falando aí, ele não está falando de teologia sistemática, ele está falando das teologias, de modo geral. Né? A informação. As fontes, de onde vem, de onde você extrai esses valores da teologia
bíblica, da teologia histórica, de todas elas, né? A fonte principal é a revelação de Cristo. Como é que é a revelação de Cristo? A revelação de Cristo está aqui, ó. Quando vocês estiverem lá para aqui, vocês vão ver que tem, ó, em algum momento a palavra de Deus é chamada de Jesus, que próprio Jesus é a palavra dele, entendeu? Assim como ele diz que a palavra de Deus é a palavra de Jesus, né? É a palavra divina, tá? Ela se divide em 3 classes, né? É Cristo, que é a revelação principal, né? Que é ele que veio, que se revelou para nós, que é a fonte, tudo vem dele, né? E o universo, esse universo que ele está se referindo é a criação de Deus, no todo. No todo, a criação. E a história, porque a história, como fonte, quando você começa a contar as histórias, quer ver uma coisa? Por exemplo, ô Ellen, olha só, eu sou de onde? Qual o estado que eu nasci? Hã? Ceará. Por que ela sabe que eu sou do Ceará? É porque eu falei para ela. E aí minha esposa falou para ela. Que a gente veio do Ceará, então ela vai assimilando. Daqui a 3ª geração, ela vai falar para os filhos dela que o meu avô era do Ceará. Aí o filho dela vai falar para o neto dela, né? E o meu bisavô, tataravô, era do Ceará. E aí vai. Isso é a história. Por isso é que a gente sabe. Você diz assim, peraí, mas Moisés ele era muito antes de Abraão, muito antes de Noé, muito antes. Como é que é isso aí, pastor? Calma. Vai para Mateus e vê a genealogia de Jesus, que você vai ver que vem Abraão, vem Adão e Eva, e aí vem a sequência. Só que essas pessoas, eles não morreram, eles passaram 800, 700, 900 anos vivendo. Aí foi passando as informações para o neto, bisneto, tataraneto, e o tataraneto passou para outro, até que chegou em nós. Por isso que é a história. A fonte da teologia é a história. Como é que você vai saber, Noé vai saber, que o tataravô dele teve fulano, beltrano, ciclano? Porque o avô dele contou para ele. Assim como eu contei para ela que eu vim lá do Ceará, ela está falando para mim, não, ele fez sim, com certeza, porque meu avô me contou. Então, a gente reproduzir aquilo que aconteceu com a gente lá atrás, e a gente vai passando de geração em geração. Isso é a história. Então, nós sabemos hoje, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Moisés era um bebê na frente de Adão e Eva, na frente de Noé. Como é que não Moisés sabe tudo isso? Por causa da história. Porque ele foi ouvindo. Por exemplo, Adão e Eva passou para Sem, né, que foi a reprodução, Sem foi passando para fulano, beltrano, ciclano, aí chega Noé fala para, vamos dizer assim, para Abraão passa para Isaac passa para Jacó, e porque eles tudo viveram 700, por isso que Deus vai depois, lá não sei quando, é que a Bíblia chega e diz para nós, depois de 70, empate e cansaço. Aí Deus estabelece uma idade para nós. Nessa época aí vocês vão ver. É 120 anos. O máximo que a gente alcançou. E se alcança, né? Porque quem faz 100 anos, ó, né? É 120 anos já há algum tempo. A Bíblia já fala sobre isso. Aí sim. Mas só que nós já temos a história. Nós já temos a história há 2000 anos atrás, escrita. Então, a fonte da teologia, primeiro é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Depois vem a criação e essa história que eu estou falando. Quando a gente hoje fala do. O Davi não nem pensava em conhecer Maracanã, mas se eu chegar para o Davi e perguntar quem foi campeão mundial em 58, ele vai dizer: foi o Brasil. Em 50 ele perdeu a Copa para o Uruguai. Mas como é que ele sabe disso se ele não era nascido naquela época? Por causa da história. Por causa da história. Percebe a importância disso? Como é interessante? É isso. É você ter respaldo quando porque o cara chega e fala: pastor, me explica como é que é esse negócio que aconteceu a história. É porque a gente recebe informação
tataravô, do bisavô e tal, e aí a gente passa para os nossos filhos, nosso filho passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, e é gol. Aí é gol, né? E aí chega Meu pai gosta muito de conversar sobre a vida dele, do passado. Então, e aí depois você reproduz para os filhos, não é verdade? Gente, Mas no que mais tem? ó, essa matéria, guarde essa porção, pode rabiscar à vontade quando você receber, mas isso aí é um conteúdo tremendo para quando você estiver no seminário. Com certeza vai ter seminarista aqui daqui a pouco. Vamos orar? Quer falar? E a melhor fonte histórica que a gente tem é a palavra. Mas, Sim, a palavra é o próprio Cristo. É o próprio Jesus, tá? É a palavra, que é ele. Vamos ficar de pé para a gente orar, né? Olha por nós aí, velho. Por gentileza. Amém. Santo Deus, amado Pai que está nos céus, mais uma vez agradecemos ao Senhor por este dia, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, pela leitura da Tua palavra. Deus, continue iluminando a mente do pastor Farias, a Deus que se faz aqui na nossa sala, nos abençoar com o teu conhecimento, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender a cada dia mais, a colocar em prática, Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E que seja um domingo abençoado, Pai. Abençoe nossos familiares, nossos filhos, netos, nos guarda de todo mal, nos livra, Deus, dá-nos uma noite abençoada, muito abençoada na Tua presença. Que haja salvação de almas. Obrigado por tudo, perdoe nossos pecados, te agradecemos, choramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Domingo, próximo domingo, é o segundo tempo para aqui de novo. Na vida apostila, né?